Cá estamos nós de regresso nesta sua manhã de informação na Palanca TV, programa Primeira Página, com o nosso painel de debate segunda-feira. Aqui temos falado de vários temas e hoje estamos a falar do empreendedorismo juvenil. Já falamos dos desafios, as facilidades que podem existir no mercado e também daquilo que são alguns outros passos dados pelos empreendedores em Angola para contornar toda essa situação. Mas há um facto aqui que é importante realçar. Em tempo de pandemia, muita coisa parou. Outras passaram a mover-se com maior velocidade do que anteriormente. Umas até ficaram paradas e agora, com a chegada da Covid, todo mundo em casa, alguém tinha de fazer algo, alguém tinha de vender, alguém tinha de fazer chegar o produto necessário, porque apesar de em casa, não paramos de necessitar, não deixamos de precisar de algum produto. E é por isso que intensificou-se agora o empreendedorismo digital. Pouco se fala disso em algumas regiões ou zonas, mas está a tirar muitas pessoas daquela que é a situação de inatividade produtiva. Falo a seguir com o Gelson. Gelson, o empreendedorismo digital em tempo de pandemia superou aquilo que é o formato normal de empreender? Olha, Afonso, superou e muito, porque até então nós não tínhamos essa informação, não tínhamos o funcionamento de uma forma muito massificada, conforme nós hoje temos. E eu venho mesmo aqui dizer que, graças à Covid, não é, fez com que nós redescobramos, no caso, ideias e aproveitemos mais as plataformas digitais como meio de sustentabilidade. Olha que eu principalmente sou exemplo disto, de mover as plataformas digitais, mas eu quero trazer aqui a ideia de que o empreendedorismo digital ela vem para poder, se calhar, de uma forma complementar aquilo que não conseguimos fazer de uma forma muito física. A qualquer momento e a qualquer hora eu posso realizar aquilo que eu pretendo vender ou informar a sociedade. Através de um clique. Através de um clique. Eu gosto de, quando investo nas minhas palestras, perguntar aos jovens quantos têm um smartphone e não vivem do seu próprio smartphone. Porque nós podemos, através deste smartphone, das mídias digitais, terceirizar ou vendas terceirizadas, não é, de certos produtos e ganharmos uma devida comissão. Por exemplo, hoje, o que é uma febre, acho que o Afonso também vai concordar, é a venda de viaturas usadas, intermediários de viaturas usadas. Hoje faz-se muito pelo WhatsApp, pelo Facebook, e olha que famílias estão a ser sustentadas por intermédio deste serviço. E também por outra, são, se calhar, os serviços de ensino aid. Hoje em Angola, então, se descobriu que se pode dar, afinal de contas, uma formação à distância, online, o que antes era uma desconfiança, hoje se pode fazer, e famílias que estão a ser sustentadas também por intermédio desta atividade. O que é necessário trazermos aqui é na realidade, a responsabilidade de quem vai fazer acontecer. Porque o instinto confiante ou de confiança de quem vai adquirir o nosso serviço, ela precisa, porque nós estamos separados através de uma ferramenta que na realidade só nos une, não é, por intermédio daquilo que nós precisamos. E se não se não desenvolvermos aqui a confiança de quem está a comprar ou de quem vai vender, dificilmente nós vamos conseguir desenvolver isso. Mas o que eu saliento às pessoas é que hoje, principalmente, vive-se muito daquilo que é a ferramenta digital e podemos sim viver e começarmos a empreender através das plataformas digitais. O mercado oferece condições. O mercado oferece condições. Não falo no mercado em si da disponibilização da internet, mas eu falo do mercado em si das pessoas hoje já correrem atrás e já poderem comprar através mesmo da plataforma digital. E tudo aquilo. Nós, quando fomos ao intervalo, eu estava aqui a contar um pouquinho a minha experiência. Eu comecei, por exemplo, o meu negócio através de uma ferramenta digital, de Facebook, por exemplo. Eu tive a ideia de começar numa era em que eu não tinha nada a fazer, não tinha uma ocupação e me via, por exemplo, perdido, não é? Mas pude levar em consideração aquilo que foram os ensinamentos durante o processo da minha formação. E peguei a plataforma Facebook
através de uma ferramenta chamada Facebook Business, criei aí a minha primeira página de venda e intermediação de viaturas. E olha que na altura eu vendi uma viatura, lembro-me aqui de marca Carinae, a 750 mil kwanzas. E daí surgiu os primeiros 150 mil kwanzas que eu ganhei de comissão para arrendar o meu escritório no Projeto Nova Vida. Lembro-me ainda do senhor Francisco, numa coworker que lá existe. E daí comecei com o meu processo de formação e até hoje eu faço acontecer, hoje já de uma forma física e também online. Então nós precisamos acreditar nas plataformas digitais, saber usar as plataformas digitais, sempre respeitando quem procura os nossos serviços para darmos credibilidade daquilo que nós precisamos. É realidade e isto se pode fazer acontecer, sim, senhora. Muito bem, daqui a pouco falaremos da questão confiança, o cliente e o fornecedor de serviço. Paulo, a ideia de sair do formato habitual de empreender, eu tenho uma loja física onde a pessoa vai e compra e sabe que é lá onde deve me encontrar, com a nova agora, que a pessoa vai a uma página online, solicita por um produto e recebe à porta de sua casa. Pode dar uma visão diferente daquilo que acostumamos a ter, de que o negócio está ali num sítio fixo e eu devo ir para lá. Hoje em dia já posso solicitar em casa. A juventude acaba por encontrar também uma outra saída de ganhar dinheiro. Porque aí, além de mim que vendo, posso contratar um outro elemento terceiro que vai levar o produto. Sim, sim, hoje isso é uma realidade. Já conseguimos observar, por exemplo, supermercados, farmácias, lojas ligadas à tecnologia, até o próprio, a nível do próprio transporte. Hoje já é possível contactar um transporte personalizado a partir dos telefones. Mas isto também é mais uma adaptação que o mundo vem abraçando. Porque a ideia do empreendedor é cada vez mais tornar a vida do seu cliente facilitada. E a concorrência é agressiva. Ela pede inovações. E esta inovação veio ainda mais violentar aquilo que é o mundo do negócio, positivamente, porque quem sai a ganhar com a concorrência, quem sai a ganhar é o cliente. E o que se pretende com tudo isto é dar ao cliente o produto com a mesma qualidade ou com melhor qualidade e numa facilidade enorme. Temos hoje as coisas mais facilitadas, é verdade. Em Angola ainda é novo, porque a nível das outras realidades isto já acontece há anos. Hoje, em outras realidades, praticamente não se sai de casa para nada. Tudo encontra-te em casa. Mas estamos a caminhar para lá, com essas iniciativas, o tipo de empreendedorismo que o ilustre Gelson aplica é dos que vem nos confortando com este tipo de inovação. Para alguns tipos de empreendimento ainda é muito... Isto ainda é um sonho, está muito distante de vir a acontecer, mas que estamos a nos preparar para ir, porque a concorrência nos obriga a termos que nos ajustar às realidades. Falamos aqui eu anunciei falarmos da confiança do cliente. Eu preciso, de um tênis a uma página ou uma loja que tem os seus serviços disponíveis via online, solicito pelo mesmo e fico à espera em casa para pagar, ou já paguei até se calhar 50% do valor cobrado. Aí fica o palpite, virá o tênis que eu solicitei. Já se pode ter confiança total na compra online? Os empreendedores digitais têm oferecido essa garantia de confiança? Eu já fiz alguns negócios que correram bem por esta via, mas a verdade é que estamos perante, assim, todo fenômeno ele é acompanhado com o lado bom e o lado mau. E, por incrível que pareça, o lado mau está a invadir essa inovação. É só olharmos para aquilo que tem sido as reclamações diariamente por parte da classe dos clientes. As burlas. Os burladores agora tomaram o espaço. Têm aproveitado dessa atividade. Obrigou até o próprio Estado a ter que criar legislação para adequar esta realidade.
por causa das tais burlas, os crimes cibernéticos. Hoje, com essa inovação, veio também um mal acompanhado. Então, é preciso ter cuidado, é preciso saber quem é o empreendedor que está no outro lado, porque o aconselhável sempre com empreendedores ou empresas já conhecidas. O pior é que os burladores fazem passar por entidades já existentes. Então, é preciso todo cuidado, sobretudo naquilo que é adiantamento de valores antes do serviço prestado ou da entrega do produto. É sempre o mais aconselhável. Primeiro, prestação de serviço ou entrega do produto, verificação, confirmação do produto, depois pagamento. Não estamos ainda a nível de fazer pagamentos sem que nos prestam o serviço ou nos entregam o produto, porque o nosso contexto ainda não é dos melhores. Para alguns casos, para organizações que nós já conhecemos, já negociamos, já nossos parceiros, nossos fornecedores já antigos, esse é mais fácil. Mas para aqueles que surgem do dia para a noite, há muita boa gente a surgir. Só que o que está a fazer com que estes não tenham uma certa aceitação por via dos clientes é mesmo a desconfiança ou não ser as próprias burlas que têm deparado diariamente a fazer este tipo de negócios. Muito bem. Gelson, eu passo a seguir para outra questão. Hoje estamos a falar do empreendedorismo juvenil, estamos a falar das dificuldades, estamos a falar da facilidade que podemos encontrar no mercado, mas não podemos nos esquecer que para existir um empreendedor é preciso que exista um serviço organizado. E voltamos na questão que aqui abordavam, que são as políticas. A questão ou a organização dessas pequenas empresas, levá-los para o setor formal, porque temos muitas que atuam, pequenos negócios que estão aí, existem, dão renda, alguma renda, mas precisam de alguma instrução. A formalização pode ser o caminho certo para melhor se render nas empresas? Sim, e também porque, enquanto empresas, não é, já concretizadas, precisam cumprir com as suas obrigatoriedades fiscais e não só, não é, precisam, na realidade, se manter para que os seus clientes garantam aquilo que é o senso de confiança que é que nós estamos aqui a dizer. O critério da confiabilidade ela vem também na maturidade da própria organização em si. A empresa precisa reconhecer e ter esta maturidade suficiente para conseguir ameandrar o maior número possível de clientes dentro daquilo que ela faz. Mas, por outra, é mesmo esta via de formalização. Nós, quando estamos a falar de formalização, eu não queria que víssemos apenas como uma forma de, por exemplo, legalizar as empresas e cumprirmos com obrigatoriedades fiscais e dali estamos a falar de formalidade. Não. Eu queria que víssemos o além disto. A vida da própria empresa, a sistematização hierárquica da própria empresa, a estruturação administrativa e funcional que esta empresa vai trazer na sociedade em si. Porque enquanto empresa, ela comporta uma série de obrigatoriedades também com o Estado e para o Estado. Então, é necessário que nós compreendamos que quando estamos a falar de formalização das empresas, não estamos a falar só de legalizá-la. Nós estamos a falar de todo o processo que vem no amadurecimento destas mesmas empresas. Olha, e uma coisa aqui, e foi feliz na pergunta em falar dessas políticas que vêm facilitar a formalização das empresas. Eu gostava muito e faço esse desafio, gostava muito que, por exemplo, o Ministério da Juventude e Desporto, na pessoa da Sua Excelência Ministra Sacramento, conversasse mais, dialogasse mais com a juventude, procurasse mais formalizar as ideias das pessoas, dos jovens principalmente, porque a maior franja desempregada no país, negociasse mais a fim de poder procurar mecanizar ou sistematizar esta ideia, estruturar para também poder ajudar os outros jovens, que é a empregabilidade. Porque em nenhum país do mundo, nós sabemos isso, não é? O Estado é o maior empregador. É só em Angola que acontece isso,
Hoje, se perguntares a um jovem se empreendedor é emprego, por exemplo, ou empreender é ter trabalho, ele vai te dizer que não, é uma diversão e é simplesmente uma mera ocupação. E é o que acontece. Trabalhas? Não trabalho, mas faço negócio. Exato. E nós precisamos, na realidade, trazer essa responsabilidade, fazer com que a pessoa que está a empreender se sinta que está no lugar próprio e a fazer a coisa certa. Olha que um dos exemplos que eu gostava de aqui frisar, por exemplo, é que existem países que a pessoa ou o cidadão nem quer fazer parte daquilo que é o aparelho funcional da função pública do Estado. Quer empreender apenas, quer idealizar aquilo que é o seu contexto, quer criar a sua empresa, quer rentar com aquilo que ele pensa. Então, nós precisamos, se calhar através do Ministério da Juventude e do Desporto, criar políticas, não é, afáveis, para que estas ideias, estes jovens se sintam na realidade acolhidos e não só aproveitáveis dentro daquilo que se precisa enquanto empreendedores. Porque são vários, são muitos, mas o real problema é só se sentem empreendedores quando são financiados. E aquilo que nós falávamos aqui quando fomos ao intervalo. Nós podemos idealizar, podemos realizar os nossos sonhos mesmo não sendo financiado. Porque se formos na essência do empreendedorismo, ele não traz o financiamento como empreendedorismo. Ele traz apenas a inovação, a ideia, o pensamento. Aquilo que você vai trazer ao mercado é que se trata de empreender. Então, este processo de inovação que é idealizar, se precisa ser estrutural. E para darmos vida a essa estrutura, é ali onde recorremos à financiamento. Mas precisa-se aqui assentar de que, sem o financiamento, nós podemos procurar também vender essas ideias. Por isso, e um dos exemplos, eu quero aqui trazer, por exemplo, a realidade que hoje é o grande magnata Donald Trump. O que ele hoje faz é uma ideia comprada, não derivou de uma criação de Donald Trump. Hoje é magnata porque comprou uma ideia. E o principal mentor desta ideia é um brasileiro. Então, nós podemos aqui trazer de uma forma muito massificada e de várias formas o critério do empreendedorismo e tentarmos trazer isso como uma forma de saída para a empregabilidade. Muito bem. Já estamos mesmo para a conclusão. Paulo Nascimento, rapidamente, que notas conclusivas deixaria para o nosso vasto auditório? Bom, em forma de conclusão, dizer que todas as políticas que visam melhorar o ambiente no mundo do negócio é bem-vindo, desde que ela seja com ideia de apoio e não com ideia de politizar. Ela tem que servir mesmo para vir dar suporte, para vir dar garante aos empreendedores. E se assim for, se continuarmos nesta vertente, acredito eu que se começamos, por exemplo, numa altura como hoje, em 2021, daqui a 10 anos, começaremos a olhar para aquilo que é o nosso contexto, empreendedores com firmezas. Muito bem, muito bem. Nós estamos gratos pela presença e queremos contar convosco em próximas ocasiões para assuntos diversos. Obrigado. Nós é quem agradecemos e espero que tenhamos essa oportunidade sempre. Só uma forma muito rápida e de resenha, Afonso, sim. Eu gostava muito e falou muito bem o Caro, que os jovens não fossem simplesmente aproveitados ou tidos em conta no ato das eleições. Que nos prestem mais atenção enquanto jovens, que nos deem oportunidades de podermos realizar aquilo que pretendemos e que possamos também ser agentes motivacionais dentro daquilo que é o critério social angolano. Obrigado. Obrigado, Gelson, e obrigado, Paulo. Obrigado, ilustre Afonso. Muito bem. Caro telespectador, estamos concluídos quanto a este painel de hoje, mas antes do intervalo, vamos olhar para a feira sobre sinistralidade rodoviária, que arrancou no passado sábado, em decorrência de muitos acidentes registrados na capital do país e, como consequência, vários documentos são perdidos. O município de Belas, em parceria com a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária de Luanda, promoveu durante 2 dias a feira de reflexão, onde mais de 150 pessoas acorrem ao local, das quais cerca de 22 receberam os seus
livretes e também cartas de condução. Esta feira é de âmbito nacional, que teve o seu arranque em Luanda e vai estender-se para todo o país, enquanto também decorre o processo de atendimento de todos os cidadãos que têm pendentes com a Direção Nacional de Viação e Trânsito de 2020 para os anos anteriores, e esta campanha estende-se até outubro de 2021. Acompanhe a matéria. Tornar o município de Belas uma referência na condução preventiva é o principal motivo da realização desta feira de reflexão sobre os acidentes registrados nesta circunscrição, desde que no primeiro trimestre do ano em curso foram registrados um total de 131 acidentes de viação e 13 mortos. Durante o primeiro trimestre de 2021, o Comando Provincial de Luanda, em consonância com o Comando Municipal de Belas, através da Secção de Trânsito e Segurança Rodoviária, registrou um total de 131 acidentes de viação. Desses acidentes, tivemos um registro de 13 mortos, mais 5 em relação ao primeiro trimestre de 2020 e mais 25 acidentes em relação ao período anterior. Nós estamos assim, e 33 feridos. Infelizmente, estamos assim este ano no primeiro trimestre. Houve acréscimo. A sinistralidade rodoviária continua a ser a segunda maior causa de morte em Angola e a primeira de mutilação física. Por isso, a aposta da secção de trânsito ao nível do município de Belas será o fomento dos programas de sensibilização. De facto, são números preocupantes. O comando de Belas, através da nossa secção, estamos muito preocupados com esses números. Isso deve-se aos excessos de velocidade. Também tem a ver com o desrespeito, ou seja, a violação sistemática da sinalização semafórica. Daí esses números elevados. Mas estamos a trabalhar no sentido de que o segundo semestre, esses números sejam baixados. Como? No trabalho de sensibilização aos condutores, mesmo até aos peões. Então, é um trabalho árduo que teremos que fazer para que esses números sejam cada vez mais reduzidos. Nestes 2 dias de reflexão sobre os acidentes registrados, o balanço foi positivo, tal como fez saber o representante da Direção Nacional de Viação e Trânsito de Luanda, Adriano do Rosário, certificou que mais de 150 pessoas acorreram ao local, das quais cerca de 22 receberam os seus livretes. Dizer que o resultado para hoje foi satisfatório. Conseguimos perceber que os cidadãos ouviram o nosso pedido para que ocorresse a feira, no sentido de resolver essa questão das cartas e livretes. E tivemos o privilégio de participar nesta feira com o nosso projeto que visa proceder à entrega de documentos impressos e não levantados aos utentes dos serviços de trânsito e segurança rodoviária. Portanto, nós hoje tivemos uma solicitação na ordem de 150 pessoas, daí que conseguimos hoje entregar cerca de 22 livretes. Não entregamos mais porque alguns cidadãos vieram no sentido de proceder os livretes, mas não tinham os documentos que provam a sua titularidade, porque estamos a falar de livretes e os livretes não podem ser entregues a qualquer cidadão que não seja os proprietários, daí que muitos não viram este anseio satisfeito por essa razão e, de facto, não recebemos ainda solicitações relacionadas às cartas que estão imprensas e não levantadas. O apelo foi reiterado a todos os automobilistas do município de Belas e não Sul para o real cumprimento das regras e condutas do Código de Estrada, principalmente aos taxistas. Estou com a carteira há um ano, só conduzir com verbete mesmo. Muito difícil, por vezes temos que estar sempre de 3 em 3 meses aí, carimbar,
e é uma situação complicada, nem sempre temos tempo de estar lá que é para fazer esse processo todo, mas acreditamos que com essa iniciativa que se teve hoje, nós conseguimos os nossos documentos e já é uma mais-valia para todo mundo. Porque quem vive de forma isolada vive desorientado. Então quero passar a mensagem que vamos evitar o excesso de velocidade dentro das localidades. Vamos evitar também o excesso de lotação dentro das nossas viaturas. E também dizer que é importante que todos nós possamos contribuir de forma positiva quanto às manutenções das nossas viaturas, porque toda viatura que não é bem assistida e faz o serviço de táxi, essa viatura facilmente pode colidir ou pode capotar por desgaste de materiais. O município de Belas, em parceria com a Direção Nacional de Viação e Trânsito de Luanda, promoveu durante 2 dias uma feira de reflexão onde mais de 150 pessoas acorreram ao local, das quais 22 receberam seus livretes. Pois é, a Direção de Viação e Trânsito, com esta campanha nacional que visa retribuir os documentos dos cidadãos, alguns perdidos, outros mesmo não reclamados depois da sua emissão. Lembrando que são mais de 7.000 cartas de condução que a direção detinha consigo. A seguir vamos a um direto, ter com José Quiabolo, que está nesta altura a acompanhar o ato simbólico ou o ato de entrega dos certificados de óbito às vítimas de 27 de maio de 1977, depois do pedido de desculpas do Presidente da República. Na sequência estão a ser entregues esses documentos. O nosso colega José Quiabolo está a acompanhar esta atividade, que conta com a presença do Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz. Bom dia, José Quiabolo, bem-vindo. Bom dia, acompanham o matinal da Palanca TV, denominado Primeira Página. Nós estamos exatamente aqui onde está a decorrer então a visita guiada do Ministro e Direitos Humanos, Francisco Queiroz, que está então a fazer uma visita muito pormenorizada que tem a ver com esta questão da certidão da entrega de certidão de óbito que será entregue às vítimas do conflito político que decorreu de 1977 até 2002. Nesta altura aqui o Ministro vai receber algumas tanto declarações como vai funcionar tanto aqui esta comissão criada e instalada aqui neste local. Vamos ver se conseguimos ter algumas palavras aqui deste secretário. Vamos acompanhar. Anexa aos documentos que já aqui chegaram, e temos aqui também, está aqui escrito Ministério da Justiça, mas aqui estamos a nos referir a um posto de registro civil. Esse posto é uma extensão da 10ª Conservatória. E as nossas colegas são conservadoras e que estão aqui para também tão logo se recebe o certificado de óbito, as nossas colegas conservadoras imediatamente fazerem a emissão do certidão de óbito. E aqui o nosso colega... Aqui continuam as explicações em volta então do funcionamento desta comissão criada para fazer a emissão e certidão de óbito. É neste local onde vais começar a fazer a emissão. A minha colega também é conservadora, faz a emissão da certidão de óbito e entrega ao meu colega, consoante a agenda que for já definida, quando é que virá cá efetuar o levantamento da certidão. Porque então o meu colega é que está na área da entrega das certidões de óbito. É a ponta final. Exatamente. Ponta final poderá ser, porque eventualmente alguns familiares que poderão ter contacto à primeira vista, confrontar-se com a informação do seu ente querido sobre os dados do desaparecimento. Então aqui deste lado, se nos permitir... E agora vamos caminhar para uma outra área específica aqui nesta comissão criada que está nas instalações do pavilhão multiuso do Quilamba, para albergar então, portanto, esta vasta comissão a ver da reconciliação e memória das vítimas do conflito político que tanto
realçar que o chefe de Estado recentemente pediu desculpas públicas a todos os, digamos, a todas as vítimas deste conflito que tanto decorreu no período, digamos, de 1977 até 2002. Aqui vai começar a receber alguma informação de algumas psicólogas que vão trabalhar aqui para, então, digamos, termos para, digamos, aconselhar e também dar alguma palavra de ordem e fazer aquilo que é o exercício profissional para as famílias que há mais de 44 anos perderam os seus familiares, e aqui terão assistência dirigida por parte de, digamos, profissionais de psicologia que também estão destacados aqui nesta vasta. Não há condições técnicas para continuarmos a acompanhar este direto. Por agora vamos para o intervalo. Logo a seguir fica a saber da novidade que teremos no seu programa. Mais um livro poderá estar disponível para si, caro telespectador e leitor, já amanhã, dia 1 de junho. Mas a novidade e o que este livro traz vai saber neste programa depois do intervalo.